Então, eu queria agradecer aí o professor Rafael pela gentileza de ter aceito o nosso convite. O professor Rafael, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e tem doutorado e pós-doutorado em Public Health Engineering na Universidade de Leeds, no Reino Unido, e é professor titular da Universidade Federal de Viçosa, né? O Rafael, ele para aqueles que não conhecem, já coordenou a rede do PROSAB, né, do Programa Nacional de Saneamento Básico, na parte de reuso de águas, e tem muita experiência na temática, e hoje ele vai falar um pouco da parte de avaliação quantitativa de risco microbiológico, tá? Então, já queria passar a palavra para o Rafael, já agradecer aí, Rafael, e a bola é sua, tá? Grande abraço. Tá bom, muito obrigado. Bom dia, André. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos e todas, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre colaborar com os parceiros aí de longa data. Faz parte da nossa missão, né? Então, prazer estar aqui. Vamos lá. Eu fiz meu doutorado aí na década de 80, né, nos anos 1980, na Universidade de Leeds, com o professor David Duncan Mara, né, que eu não sei quantos de vocês reconhecem esse nome, né, mas era um dos nomes mais importantes. Ele está aposentado, né? Um dos nomes mais importantes aí no cenário internacional, né? Exatamente nesse tema de reuso da água, um grande nome na área de tratamento de esgotos, né? De saneamento de baixo custo, e particularmente nesse tema aí de reuso da água, e mais especificamente uso de esgoto para irrigação, né? Quando eu digo das pessoas, dos mais importantes, porque foi uma figura central, junto com outros, por exemplo, o professor Chuval, de Israel, foram figuras centrais aí na formulação das diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a irrigação com esgoto sanitário, que é uma referência, né, internacional na área de regulamentação desse tema, né? E a época que eu fiz meu doutorado, nem se falava em EQRM ainda, né? Mas a época que eu fiz meu doutorado era uma época de um debate muito intenso, né? Em torno exatamente da regulamentação, ou seja, que padrões aplicar, padrão de qualidade, né? Aplicar ao esgoto para permitir ou propiciar o reuso sem risco à saúde. Era um debate muito intenso, né? E eu tive, então, o privilégio de vivenciar isso, né? Na condição, à época, de doutorando, né? E depois, já em 2010, né? Ou seja, um salto enorme aí no tempo, eu voltei para a mesma universidade, como mesmo orientador, para fazer o pós-doutorado, e já, então, mergulhando exatamente aí neste tema de avaliação quantitativa de risco, que era, então, um tema que vinha... Quando eu falei lá que foi figura central na formulação da diretriz da OMS, isso lá atrás, né? 1989, né? Que saíram, se não me engano, né? Que saíram as primeiras diretrizes, a segunda, na verdade, a segunda edição. E 2006, né? Que saiu a segunda edição, aí sim já calcada em avaliação quantitativa de risco. Então, em 2009, eu volto lá para trabalhar com o professor Mara, já mergulhando nessa temática. Muito bem. Então, é um tema ao qual eu venho me dedicando já há algum tempo, né? Vamos lá. Eu ministro aqui uma disciplina no programa de pós-graduação de Engenharia Civil aqui na Universidade Federal de Viçosa, exatamente nesse tema, né? Não especificamente de reuso, mas avaliação de risco aplicada à engenharia sanitária e ambiental, né? Risco microbiológico, risco químico, né? Então, um pouco do que a gente vai desenvolver aqui é um pouco do conteúdo da própria disciplina que a gente tem aqui, né? Claro, de uma forma bastante resumida, né? Talvez esteja resumindo aqui quase meio semestre numa aula, né? Então, eu vou procurar
é um exercício aqui um pouco difícil, né? Mas procurar, ao mesmo tempo, de não ficar muito na superficialidade, afinal de contas, estamos falando aqui com o público de pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, procurar ser sintético e objetivo, né? Bom, nós estamos aqui, né? Esse é o tema que a gente vai focar aqui hoje, né? Risco microbiológico, né? Quando a gente pensa em avaliação de risco, naturalmente, é preciso diferenciar riscos referentes a substâncias químicas e riscos microbianos, uma vez que se manifestam de forma bastante distinta, né? Enquanto os riscos microbiológicos se referem a efeitos à saúde agudos, né, de curto prazo, de grande impacto, dependendo, né, do agente etiológico, dependendo da população, se é uma população de risco, né, crianças, idosos, etc., né? E os riscos de substâncias químicas, que são riscos de efeitos crônicos, né, de natureza diversa, toxicidade manifesta em diferentes órgãos, ou, na pior das hipóteses, câncer, né? Mas, em relação à exposição ambiental, né, claro que nós estamos falando aqui de exposição ocupacional ou acidentes com cargas perigosas, né? Mas a exposição ambiental geralmente se refere a efeitos crônicos e que se manifestam de longo prazo, né? Um aspecto importante quando a gente fala em risco, né? E é preciso, então, minimamente, a gente se familiarizar com a terminologia específica aí dessa área do conhecimento, né? Para a gente diferenciar o que é perigo e o que é risco, né? Perigo, na verdade, rigorosamente, se refere às características de um determinado contaminante, seja microbiano, seja químico, né? Mas a literatura acabou tornando esse termo sinônimo do próprio contaminante, né? Então, o perigo é uma característica inerente ao contaminante. Pode ser mais ou menos perigoso, mais ou menos tóxico, mais ou menos virulento, né? Mas, como eu disse, acabou se tornando sinônimo do próprio contaminante, né? Então, aqui é representado um esgoto, uma estação de tratamento de esgoto e oportunidades ou diferentes modalidades de reuso. Eu representei aqui a piscicultura, o uso urbano, a irrigação, né? Então, naturalmente, nós tratamos esgotos, né, para efeito de lançamento em corpos receptores. Naturalmente tratamos, naturalmente não tratamos, né, no país, né, mas deveríamos tratar, né? Então, trata-se esgotos, né, para a remoção, naturalmente, dos contaminantes, né, mas sabemos que as diferentes técnicas de tratamento têm limitações, né, particularmente no que diz respeito à remoção de organismos. Então, é possível e até mesmo provável que existam ainda organismos patogênicos no efluente tratado, né? Mas isso não é sinônimo de risco, né? Risco é a manifestação do efeito adverso à saúde, seja infecção ou seja doença, né? E que depende de uma série de condicionantes, né? Entre as quais características do próprio organismo, né? Em termos de virulência, patogenicidade, né? E das características da exposição, se é uma exposição mais intensa, menos intensa, né? E também das características da população exposta, né? Se são adultos, crianças, enfim, indivíduos sãos ou com algum grau de comprometimento do seu sistema imunológico, né? Então, não é a mera presença, em outras palavras, não é a mera presença do patógeno no esgoto, que eventualmente possa ser utilizado como água para reuso, né, que caracteriza o risco. O risco é exatamente o resultado de uma série de interações entre o agente e o hospedeiro, que eventualmente vai provocar um efeito adverso à saúde, né? Então, a presença do patógeno, a presença do perigo pode se consumar no efeito risco ou não, né? Em termos de avaliação quantitativa de risco microbiológico, né, aplicada ao reuso da água, nós podemos enxergar duas
aplicações, fundamentalmente, né? A primeira é que, numa determinada situação, num determinado cenário de exposição, por exemplo, irrigação de alface com esgoto, né? Ou a partir da ingestão, né, da alface, ou a exposição à irrigação por aspersão e inalação de aerosóis, enfim, né? Um determinado cenário de exposição ambiental a contaminantes, né? Esse cenário, então, de exposição, ele é modelado, né? Nós vamos ver um pouco disso, né? De forma que a gente possa traduzir isso numa estimativa numérica, probabilística de risco, né? Então, essa é a própria definição de risco, né? Risco, nesse campo da aplicação, a estimativa da probabilidade numérica, né? De ocorrência, portanto, probabilidade, portanto, numérica, de ocorrência de um efeito, de um evento, no caso, um efeito adverso à saúde, né? Então, aquele esqueminha que eu mostrei aqui, né? Então, esse risco que eventualmente se manifesta, ele é quantificado probabilisticamente, né? E uma outra aplicação da avaliação quantitativa de risco seria, então, como partindo de um determinado nível de risco tido como tolerável, né? Aceito, né? E aí, partindo disso, estabelece uma regulamentação da exposição, ou seja, a definição de padrões de qualidade para matrizes, né? Ambientais, ou matrizes com as quais a população vem estar exposta. Por exemplo, padrão de potabilidade da água, por exemplo, a qualidade da água para irrigação. Eu estou me referindo sempre aqui à água, mas a aplicação é mais ampla, né? Eu deixei aqui como ilustração, por exemplo, a aplicação de biossólidos, né? Inclusive, recentemente, passamos pela revisão da resolução CONAMA, né, que trata do uso de lodo de esgotos para a agricultura e uso agrícola, e a QRM foi um ponto central de atualização, uma ferramenta, né, central para a atualização da nossa resolução desse campo. Quando a gente pensa, então, em usos da água, mas, mais uma vez, o que está aqui discutido não necessariamente se restringe à água, poderíamos pensar em biossólidos, por exemplo, né? Quando a gente pensa, então, no uso da água e a regulamentação desses usos, né, nós podemos enxergar, basicamente, três, né, abordagens. Uma primeira, que seria a pretensão de se garantir a ausência do perigo na matriz em questão, na água, né? Eu digo pretensamente porque, por mais que se tenha avançado na capacidade analítica, laboratorial, nós nunca poderemos garantir absolutamente que determinado contaminante não esteja presente numa determinada matriz, né? Então, seria pretensiosamente garantir-se a ausência do perigo, ou seja, a ausência do contaminante na água, né? Vamos nos lembrar também que, rotineiramente, a gente nem faz, pensando em risco microbiológico, rotineiramente, até por limitações financeiras, a gente nem faz o monitoramento cotidiano, rotineiro, com base nos patógenos, mas sim indicadores. E a aplicação de indicadores, embora muito útil, tem também as suas limitações, né? Então, isso aqui seria a abordagem que, de forma crítica, muitas vezes a literatura tem chamado de risco nulo, né? Porque seria uma falsa pretensão, né, de se alcançar o risco nulo, e até uma falácia do ponto de vista conceitual, porque já que estamos falando em probabilidade, né, a probabilidade, então, risco nulo não existe do ponto de vista conceitual, né? Esse, então, seria o que estaria por trás de uma pretensão dessa natureza, seria o princípio da precaução, que é um princípio do direito, né, um princípio jurídico, que muitas vezes, inclusive, rege a regulamentação enfim, regulamentação, marcos regulatórios, né? Isso se traduziria, inevitavelmente, num padrão extremamente rigoroso e somente alcançável por padrão tecnológico elevadíssimo, né? E com custos financeiros muito elevados, que muitas vezes viesse até, às vezes, desnecessários,
que pudesse até inviabilizar a prática do reuso, né? Uma segunda abordagem possível seria a medida do risco atribuível àquele cenário de exposição, por exemplo, irrigação de alface com esgotos, né? A medida do risco atribuível à irrigação de água com uma determinada qualidade, né? Então, se nós tivéssemos essa relação bem estabelecida entre qual é a incidência de doenças ou de infecção decorrente da irrigação com essa e aquela qualidade, e se nós tivéssemos isso aqui estabelecido, que seria risco tolerável, então o padrão de qualidade seria estabelecido referente a esse nível de risco tido como tolerável. Eu deixo aqui interrogação propositalmente, porque isso é um campo aberto a debate, né, o que é risco tolerável, mas, enfim, estabeleceríamos o limite, né, a concentração de patógenos na água, referente a esse nível de risco. Seria o melhor dos mundos, né? Mas isso dependeria, naturalmente, de evidências epidemiológicas que nem sempre, ou na verdade, muito raramente, estarão disponíveis, né? Então, sim, uma ferramenta, seria, sim, uma ferramenta interessante, mas pouco prática, né? Então, nos resta, não no sentido pejorativo, nos resta, ainda bem que temos, né, uma alternativa, que seria a estimativa de risco, não a medida do risco, que seria a medida do risco a partir ou com base nos indicadores clássicos da própria epidemiologia, né, incidência de doenças, risco atribuível, né? E aqui seria a estimativa futura, probabilística de risco associada a um determinado cenário de exposição, novamente, né? Associaríamos, então, a concentração de patógenos na água a um nível de risco que seria tido como tolerável, né? E é disso, então, que nós vamos tratar, né? Da avaliação quantitativa de risco microbiológico, que tem, como eu disse, essas duas aplicações principais, né? Num determinado cenário de exposição, estimar-se qual é o risco ao qual aquela população uma população está exposta, né? Ou, a partir de um nível de risco que se tenha como tolerável, se estabelecer padrões de qualidade, no caso da água, né? Entrando mais especificamente no que é a avaliação quantitativa de risco microbiológica, né? Um modelo de avaliação quantitativa de risco, e o nome, mais uma vez, é sugestivo, né? Quantitativo, ou seja, é uma estimativa numérica, né? No caso, probabilística de risco, né? Nós temos outras abordagens, né, de avaliação qualitativa ou avaliação semi-quantitativa, mas aqui nós estamos tratando exatamente da avaliação quantitativa, ou seja, vamos expressar o risco a partir ou com base em bases probabilísticas ou numéricas, portanto, né? Então, o modelo de avaliação quantitativa de risco é formado, né, composto por um modelo de exposição, então, que o analista de risco constrói, formula, né, um modelo matemático, né, que expresse um determinado cenário de exposição, que, em última instância, deva permitir a estimativa da dose ingerida do contaminante para um evento de exposição, né? E essa dose, então, que é obtida a partir da modelagem do cenário de exposição, serve como variável de entrada em um modelo dose-resposta, ou seja, a estimativa, um modelo matemático, probabilístico, que nos permite, então, estimar a resposta, no caso, infecção, a partir da ingestão de uma determinada dose D, né? E esses modelos dose-resposta que permitem, então, a estimativa probabilística do risco, né? Aqui, o que vocês enxergam aqui, né, uma curva, uma função, um gráfico que ilustra uma função sigmoidal, né? A característica das funções sigmoidais são dois pontos de inflexão muito acentuados, né? E que são a função que classicamente ou tradicionalmente expressa dose-resposta.
né? Tanto para contaminantes químicos quanto para contaminantes microbianos. Então, esses modelos de dose-resposta matemáticos geralmente são modelos que expressam uma função sigmoidal, né? Ou seja, nós temos praticamente a não manifestação de infecção, no caso, né? Até uma determinada dose, depois a probabilidade, né, do efeito crescendo exponencialmente, e depois a tendência à acomodação a partir de um determinado valor. Bom, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, apenas então introduzindo os modelos das respostas geralmente expressam funções sigmoidais. A QRM é uma ferramenta com grande potencial de uso, mas tem uma série de limitações também, né? Eu vou me ater aqui a destacar duas, né, que são muito visíveis, né? Primeiro é que, desse esquema aqui, no modelo de exposição, modelo de dose-resposta, né? A QRM é exposição cenário específica, ou seja, não é algo generalizável. Eu vou aplicar este modelo para... quer dizer, o modelo vai expressar uma situação específica. E a estimativa de risco é referente àquela situação e não pode ser automática ou mecanicamente extrapolada ou generalizada, né? E o modelo de dose-resposta é patógeno específico, ou seja, não leva em consideração eventuais interações, né, da ação sinergética ou cumulativa, né, de diversos contaminantes ingeridos simultaneamente, né? Também não leva em consideração, se a gente fosse comparar a QRM com as ferramentas da epidemiologia, né, particularmente no caso de riscos microbianos, a QRM não leva em consideração, diferentemente dos contaminantes químicos, né, mas contaminantes microbianos, um micro-organismo se reproduz, morre, né? Contaminante químico, claro, tem uma dinâmica ambiental que também pode alterar sua concentração, mas de forma muito menos acentuada que os contaminantes microbianos. E, principalmente, né, no caso de doenças microbianas, existe transmissão secundária e existe, dependendo do micro-organismo, também aquisição de imunidade, né? E isso, quando se chega à estimativa de risco, com base populacional, né, é como se isso não acontecesse, que isso não é levado em consideração. Então, de fato, né, a incidência de uma determinada doença ou infecção, em base populacional, pode ser bastante diferente daquela que é estimada com base em QRM, porque não leva em consideração esses efeitos secundários, tanto de aumento, eventualmente, da incidência por transmissão secundária, quanto de controle da incidência por conta de limitação da incidência por conta de aquisição de imunidade, né? Mas, então, se esse é a aplicação para esta, né, situação aqui que nós já caracterizamos, né? Enfim, modelo de exposição, dose D, modelo de dose-resposta, estimativa de risco, né? Para o efeito da segunda aplicação, que seria a formulação de normas ou padrões de qualidade, né, a gente faz a conta inversa, o caminho inverso, né? A partir do nível de risco que é tido como tolerável, né? Isso, então, é a variável de entrada no modelo dose-resposta, e isso, então, nos fornece a dose máxima, né, que seria aceitável numa determinada matriz, por exemplo, no biossólido, que vai ser aplicado para a produção de hortaliças, né? Então, com essa dose máxima, referente ao risco tolerável, a variável de entrada no modelo de exposição, e com isso a gente consegue, então, estimar qual seria a concentração admissível do agente numa matriz ambiental. No exemplo aqui, o lodo, né? No caso, biossólidos, né? E se também nós conhecemos qual é o potencial de remoção dos patógenos em diferentes técnicas de tratamento, né, de biossólidos, nós podemos, então, estimar qual seria a concentração máxima dos patógenos na matriz bruta, né, no lodo. Esse exemplo também serve aqui para o esgoto, né, que eu acho que é o assunto mais diretamente aqui ligado à disciplina, se não me engano, né? Então, se nós temos
temos, né, uma referência de risco tolerável, isso como variável de entrada no modelo dose-resposta, nos permite, então, estimar qual seria a dose máxima, né? Isso como variável de entrada no modelo de exposição nos permite, então, estimar qual seria a concentração admissível do contaminante no esgoto. Aqui a dose máxima seria, a dose que é ingerida seria, por exemplo, a dose já no produto irrigado, né? Mas isso, fazendo a conta no sentido inverso do modelo de exposição, então nos permitiria calcular qual seria a concentração admissível no esgoto. Mais uma vez, nós conhecemos a capacidade de tratamento de uma determinada técnica de tratamento, capacidade de remoção, então nós podemos estimar qual seria a concentração máxima admissível no esgoto bruto. Entrando um pouco aqui nessa questão altamente controversa, né, do que seja risco tolerável, né? Eu digo altamente controversa porque aqui tem diferentes dimensões, né, em questão, dimensão ética, dimensão de saúde pública, dimensão política até, né, de tomada de decisões, a dimensão financeira, né, enfim, mas principalmente de saúde e ética, né? Mas, isso, ou seja, cada sociedade, em cada circunstância, cada contexto decide o que considera risco tolerável ou não, né? Mas, independentemente do que seria considerado risco tolerável numa realidade como a brasileira, e altamente também heterogênea, né? Esses são valores que já estão mais ou menos dados, né, no campo da aplicação e da QRM. Né? Desculpe. Nos Estados Unidos, a EPA, né, trabalha com 10 a menos 4 por pessoa por ano, né, que seria... Tem uma contradição aqui, porque, em geral, a sigla, né, a unidade em inglês, PPPY, que seria person per year, né? Mas por pessoa por ano, mas geralmente risco é entendido em base populacional e não em base individual, né? Quer dizer, 10 a menos 4 poderia ser entendido como a chance que uma pessoa tem de contrair uma infecção, né, a partir de 10 mil chances de exposição, 10 mil eventos de exposição. Então, 1 sobre 10 a quarta, 10 a menos 4, né? Esse que é o entendimento desse nível de risco. Risco anual, né? Então, eu ingiro água, né, durante o ano todo, a minha chance de infecção, de contrair uma infecção, é 1 a cada 10 mil eventos de ingestão de água. Né? Ou o risco pode ser entendido, e melhor assim, em base populacional, ou seja, um caso anual de infecção em cada 10 mil pessoas que estão envolvidas naquele cenário de exposição especificamente. Por exemplo, o abastecimento de água de uma determinada cidade. Né? A OMS, não vamos entrar aqui muito nesse mérito, a OMS trabalha aí com níveis de risco entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4 por pessoa por ano. Se isso é um nível de risco tolerável, adequado à realidade brasileira, está aberto para discussão. Né? Mas esses são os valores que internacionalmente têm sido praticados e que fundamentam a formulação de normas, como a norma da EPA, o padrão de potabilidade da EPA, ou as diretrizes de irrigação com esgotos da OMS, e mesmo as diretrizes de potabilidade da água também da OMS. Né? Então, eu disse que um modelo de avaliação de risco é composto por um modelo de exposição e um modelo de dose-resposta, né? Para nós podermos enxergar a aplicação de AQRM nas duas aplicações que eu citei, né? Tanto a estimativa de risco numa determinada situação, ou servindo de base a formulação de padrões de qualidade, né? Então, nós podemos enxergar a QRM com campo de aplicação na irrigação, com esgoto. O país ainda não tem, né,
Nós não temos ainda norma de qualidade para irrigação com esgoto, isso é uma novela, né? Eventualmente a gente entra aqui nesse mérito, se der tempo. É uma novela que se arrasta já por décadas, né? Ou pelo menos uma década. Enfim, podemos pensar, então, na QRM para modelar a exposição ou servir de base para a formulação de padrão de qualidade para irrigação restrita, irrigação irrestrita, essa é a terminologia que vocês devem estar familiarizados com ela, né? A irrigação irrestrita é aquela na qual não haveria restrição nem de técnicas de irrigação, nem de culturas irrigadas, inclusive, portanto, de culturas ingeridas cruas, e que, naturalmente, para essa situação, o padrão de qualidade tem que ser mais exigente, né? E a irrigação irrestrita seria aquela em que haja, né, restrição de técnicas de irrigação ou culturas irrigadas, e, naturalmente, o padrão de qualidade é menos exigente. Mas podemos, pensando, né, no reuso da água, o uso de esgoto, né, podemos pensar, então, na irrigação, na piscicultura, no reuso urbano, né, e sempre aqui fazendo referência a quais grupos de risco estariam envolvidos. Ou mesmo o reuso predial e industrial, né, tanto de água de esgoto sanitário quanto de águas cinzas, né? Então, nós vamos aqui, ao longo daqui para frente, né, centrar aqui o nosso foco como exemplo, né, na irrigação com esgotos, mas, naturalmente, essa abordagem, a metodologia, né, de AQRM serve a todas essas aplicações aqui às quais eu me referi, e além destas, né, outras que, inclusive, já foram colocadas aqui, como, por exemplo, lodo de esgotos, né? Então, daqui para frente, a gente vai só usar irrigação como um exemplo, né? Um caso, para que possamos, então, desenvolver um pouco essa abordagem. Bom, voltando aqui àquele esqueminha, né, que o modelo de avaliação quantitativa de risco é composto, né, por um modelo de exposição e um modelo dose-resposta. Modelo de exposição, a partir do qual nós queremos obter a estimativa de dose, né? Então, dose, por definição, é isso aqui. É uma continha muito simples, né? Um produto. Então, é a dose ingerida de patógenos a cada evento de exposição, é o resultado do produto da concentração. Deixei a concentração aqui destacado, porque esse termo nem sempre é o mais adequado, né? Contagem, se quiserem. A literatura usa muito densidade também, acho que é pior que concentração, né? Mas, enfim, está consagrado também na literatura, não tem problema. Concentração de micro-organismos no meio, né? No caso, por exemplo, na alface, que foi irrigada com esgotos, né? E o volume, né? Ou massa, no caso, ingestão de alface, por exemplo, ou ingestão de água, né? E o volume ou massa do meio que é ingerido, ou o produto que é ingerido por evento de exposição, né? Então, se nós temos aqui, por exemplo, 10 oocistos de criptosporídeo por litro, né, ou por grama de alface, né, e se eu tenho um padrão de consumo de alface, X gramas por dia, né, então eu consigo calcular, então, qual é a minha dose. Dose, então, é expressa em número de organismos. Qual é o número de organismos, então, ingerido a cada evento de exposição, né? Aqui tem alguns pressupostos, né, que eu nem vou entrar neles agora, não, né? Bom, então, o modelo de exposição, a partir disso aqui, que nem é uma função, não é uma equação, isso aqui é um conceito, né, do que é dose, né, mas a gente pode sofisticar isso um pouco mais, ou elaborar isso um pouco mais, né? Então, a dose por evento de exposição, pensando no esgoto, né, no uso de esgoto, poderia ser entendido, então, como a concentração do patógeno nas superfícies das culturas irrigadas ou do solo irrigado, né, pensando na irrigação, no risco, né, ao trabalhador rural, né, ou no solo irrigado. Então, a concentração dos patógenos nas superfícies das culturas. Fica aqui para ganhar tempo e economia de fala.
ficar aqui no exemplo das culturas irrigadas, mas é extrapolável para solo, né? E aqui o consumo per capita, né, dos produtos, né? Voltando aqui ao solo, ou a ingestão involuntária de partículas de solo, né, por evento de exposição, mas nós teríamos que considerar também aqui, eventualmente, uma redução dos patógenos, né? Um decaimento dos patógenos, seja por decaimento natural, né, desde, por exemplo, o último evento de irrigação até o consumo, né, ou seja, por práticas de higiene de alimentos, né? Ou seja, o que se quer dizer com isso é que não necessariamente a contaminação existente, né, na superfície das culturas irrigadas, ou o número de patógenos existentes como decorrência da irrigação será ou permanecerá constante até o momento do consumo, né? Isso aqui já pensando no esgoto, isso aqui seria, então, o número de patógenos na superfície das culturas irrigadas, né? Mas nós temos que encontrar e modelar, né, como se dá a transferência, né, do esgoto, da concentração de patógenos presentes no esgoto à superfície das culturas irrigadas, né? Então, nosso modelo para estimativa da dose vai ganhando complexidade, inclusive se nós pensarmos na concentração no esgoto bruto, né? Então, a concentração, nós temos que essa concentração aqui dos patógenos na superfície das culturas irrigadas seria expressa por uma função da concentração no esgoto tratado, ou seja, nós temos que enxergar como fazer, né, como expressar essa taxa de transferência, né, do esgoto para a superfície das culturas irrigadas, e o número de patógenos nas culturas, então, expresso com base no número de patógenos do esgoto tratado e, eventualmente, né, como nós estamos falando de um modelo teórico, né, considerar a remoção do esgoto tratado e, por conseguinte, qual seria, enfim, um modelo que desse conta, a partir do conhecimento da concentração dos patógenos no esgoto tratado, estimar a concentração no esgoto bruto, desculpe, estimar a concentração no esgoto tratado e, daí, estimar a concentração na cultura irrigada. Então, vejam que isso aqui, de apresentar de forma tão simples, vai ganhando complexidade, né? E mesmo esse decaimento aqui, né, essa remoção, essa redução da concentração de patógenos, pode também ganhar complexidade. Por exemplo, que está aqui representado por R, né, que seria a remoção, pode ser expressa apenas por um número, né? Por exemplo, 2 log de remoção, 2 unidades logarítmicas de remoção, 2,5, né? Ou pode ser expressa até mesmo por uma função, né? Se nós pensarmos no decaimento dos patógenos no ambiente, no solo, ou na superfície das culturas. Então, vejam que esse modelo pode ir ganhando complexidade, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, inclusive isso é uma das limitações de AQRM, né, dos modelos, é que nem sempre nós teremos dados de patógenos propriamente ditos, né? Os dados de patógenos em matrizes ambientais são muito limitados, né? Então, na maioria das vezes, se usa a QRM buscando uma relação que existisse, né, entre a concentração de E. coli e a concentração de patógenos, né? Então, vejo que aqui se estabelece, nesse modelo que se estabelece, que é o modelo da OMS, né, uma relação estimada, né, entre, por exemplo, o número de criptosporídeo, número de giardia, salmonela, vírus, né, a cada 10 a 5 E. coli. Né? Eu vejo que, estou colocando isso aqui para dizer, então, que, mais uma vez, né, que essa estimativa da dose, que aparentemente é simples, né, vai ganhando complexidade e pode ir ganhando, inclusive, dificuldade, né, por conta exatamente da escassez de informações, né, e particularmente a disponibilidade de informações sobre os patógenos propriamente ditos, né, presentes no esgoto ou, né, na matriz irrigada, pode ser uma limitação
e aí não há outro recurso senão a estimativa, como aqui está colocado, né? Então, vejo, mais uma vez, aquele modelinho tão simples, né? Aquela formuleta lá tão simples de estimativa da dose pode ir ganhando complexidade, né? Um pouco do que eu já disse aqui, né? Que está aqui, né? A identificação de fragilidades, né? Desse modelo, eu já disse, né? O que está aqui já está dito, né? Sim, uma outra fragilidade que eu não disse ainda é exatamente isso, né? De se considerar um valor, né, constante entre a quantidade de patógenos e a quantidade de E. coli, né, no esgoto, né? Então, o que se faz, usualmente, se eu tenho 10 a 8 E. coli, ou 10 a 7 E. coli por 100 mililitros no esgoto bruto, eu vou pressupor, né, que eu tenha correspondente proporcionalmente a presença de criptosporídeos, giardia, salmonela, vírus, etc., no esgoto bruto, né? Vou considerar uma remoção no tratamento e aí vou considerar qual é a qualidade do esgoto tratado em termos de E. coli e vou considerar que essa relação proporcional, X criptosporídeo por 10 a 5 E. coli, se mantenha constante, né? Ou seja, a remoção de E. coli vai ser aplicada na mesma proporção para os patógenos, se eu estou me fazendo entender, né? Ou seja, aquela relação de X patógenos por 10 a 5 E. coli se manteria no esgoto tratado. Isso não é verdade, né? Isso não é necessariamente verdade. Nós que trabalhamos com o tratamento de esgotos sabemos que essa relação número de patógenos por número de E. coli, né? Ela pode variar, né? Ou seja, diferentes processos de tratamento têm diferente capacidade potencial, né, de eficiência de remoção de patógenos de diferentes patógenos. Em outras palavras, diferentes patógenos são removidos em diferentes proporções ou eficiências, né, por diferentes técnicas de tratamento. Então, essa relação admitida assim constante, né, essa proporção do esgoto bruto para o esgoto tratado, pode se ver contestada, né, dependendo do patógeno em questão, dependendo do processo de tratamento de esgotos em questão. Mas é assim que se tem feito, né? Bem, uma outra dificuldade, um outro desafio, é exatamente se modelar aquela transferência que disse de matrizes, né, do esgoto, da água de irrigação, né, para a superfície das culturas irrigadas, né? Tradicionalmente, o que se tem feito é se computar um volume de água remanescente na superfície da cultura irrigada, né? Ou seja, dependendo da técnica de irrigação, se por aspersão, por sulcos, eu teria X mililitros de esgoto remanescente na superfície da cultura irrigada por grama da cultura irrigada, né? Então, naturalmente, isso depende da técnica de irrigação e depende também da própria cultura irrigada, da superfície, né? Da área superficial da cultura, enfim, da exposição e do contato da água com a cultura irrigada, né? E aí, se eu suponho que tem X mililitros do esgoto que permaneça na superfície da cultura irrigada, e se eu sei quanto de E. coli tem por mililitro no esgoto, né, eu posso, então, calcular quanto de E. coli eu teria por grama de alface irrigada, alface como exemplo, né? Vejo que tem aqui uma ginástica, né, um contorcionismo aqui, que muitas vezes perde precisão, né? Mas é assim que se tem feito, até por inexistência de muitas alternativas, né? Aqui tem duas aproximações em questão. A primeira é essa, né, da estimativa da contaminação com base no volume de água remanescente na superfície das culturas irrigadas, e ainda tem aquela aproximação que é de se estimar o número de patógenos com base
em E. coli. Então, são duas aproximações aqui nesse procedimento, né? E ainda tem uma outra fragilidade aqui conceitual, né? Que isso, o pressuposto disso, né? É que todas as partículas, ou os organismos, né? Presentes em X mililitros, né, de esgoto, vão se aderir à superfície da cultura irrigada, né? E permanecerão ali aderidos, o que também não é verdade. Pode ser lavados com chuva, podem morrer por dessecação, né, por ação do sol cearense, né? Enfim, é bom, ao mesmo tempo que a gente levante todo o potencial de aplicação de uma determinada ferramenta, né, metodologia, também estarmos cientes das suas próprias limitações. Coloquei essas referências aqui, deixei esses reticentes aqui propositalmente, né, porque, apesar de todos esses senões aqui que eu estou levantando, né, isso é o que vem sendo aplicado na pesquisa científica, pesquisa acadêmica, e mesmo, deixei aqui destacado em cor, na própria formulação de diretrizes e padrões de qualidade, por exemplo, as diretrizes da OMS para irrigação com esgoto. Uma alternativa a isso aqui é fruto do nosso trabalho aí no Prozab, como o André mencionou, né? Foi a medida, de fato, da concentração de E. coli na superfície das culturas irrigadas, né? E não a estimativa de um determinado volume de água que permaneça sobre a superfície, né? Então, nós desenvolvemos aqui, irrigamos da maneira mais desfavorável em termos de contaminação, né? Irrigação com contato direto sobre a superfície das culturas, né? Irrigamos culturas que crescem rente ao solo, como alface, como espinafre, né? E culturas que se desenvolvem distantes do solo, como pimentão, como couve, né? E conseguimos ajustar aqui uns modelinhos muito simples, modelos lineares, com alguma resposta em termos de ajuste estatístico, né? Então, que permitem estimar a concentração de E. coli na superfície das culturas irrigadas em função da qualidade do efluente ou da água de irrigação, né? Então, é uma abordagem mais direta, né? E, portanto, menos sujeita a incertezas, né? Do que essa que, com base no volume remanescente sobre a cultura irrigada, né? Mas aí, claro, isso aqui ainda é em termos de E. coli, né? Ainda permaneceria aquela aproximação, né? De calcular-se posteriormente a efetiva contaminação com base numa estimativa de presença proporcional de patógenos em relação à E. coli, né? Bom, então, isso aqui é um modelo de exposição, assim que nós calculamos a dose, né? Uma estimativa, então, é uma estimativa, né? E lembrando do nosso modelinho aqui, a partir dessa dose, nós entramos então nos modelos, qual é a variável de entrada nos modelos dose e resposta, né? Eu coloquei, então, aqui esses dois modelos, né? Que são os que estão consagrados na literatura como de uso para a QRN, né? Um modelo beta-Poisson e o modelo exponencial. De onde são obtidos esses modelos? Esses modelos são modelos dose-resposta, portanto, são modelos que expressam a resposta, né, em termos de probabilidade de infecção, a partir da dose. Em geral, são modelos matematicamente ajustados a modelos matemáticos, né, ajustados, probabilísticos, ajustados a informações dose-resposta. O que é informação dose-resposta? Doses administradas e a verificação da resposta, no caso, a resposta infecção, ou seja, a manifestação da presença dos patógenos em exames de fezes, né? E, em geral, com populações voluntárias, nem tão voluntárias, são dados, em geral, muito antigos, muitos dados que advêm, inclusive, de populações de presidiários, né? Nada de voluntários, né? Mas existem, sim, alguns dados com voluntários, né? Mas são dados também limitados em termos de números de dados disponíveis, as condições de contorno dos experimentos, enfim. Os próprios modelos, né, eles têm uma base, né, original
pouco robusta, né, em termos de matemáticos, né? Mas também é o que está disponível, né? Muito rapidamente, o modelo exponencial é o que vem sendo utilizado e empregado para a estimativa de riscos associadas a protozoários, né? Esse modelo, então, expressa, né? Os dois modelos expressam a probabilidade de infecção decorrente de uma única exposição, né? Por exemplo, a ingestão de alface irrigada com esgoto, né? E esse parâmetro R aqui do modelo matemático, ele expressa exatamente qual é a probabilidade, porque o que é a probabilidade de infecção? A probabilidade de infecção ela é composta por duas probabilidades. Primeiro, a probabilidade de ingestão do organismo, ou seja, da exposição. E depois a probabilidade de infecção propriamente dita. Ou seja, cada organismo ingerido que compõe uma certa dose D terá uma probabilidade de sobrevivência no trato intestinal dos hospedeiros, que é uma barreira, né? Então, a probabilidade de infecção é decorrente da probabilidade de sobrevivência do organismo no trato intestinal, vencer essa barreira e, por conseguinte, colonizar um tecido, um órgão, e venha desenvolver um processo infeccioso. No caso do modelo exponencial, essa probabilidade de infecção, ou seja, que o organismo sobreviva, o micro-organismo, né, patógeno, sobreviva no trato intestinal e cause infecção, é admitida como constante, né, que é esse parâmetro R. Né? Mas esse modelo ele desconsidera a heterogeneidade na probabilidade de infecção, como eu acabei de descrever, devido a variações inerentes aos patógenos, diferentes cepas do mesmo patógeno, que podem ser mais ou menos infecciosas, né, virulentas, ou mesmo também diferenças de suscetibilidade entre os hospedeiros, diferentes grupos, né, idade, sistema imunológico, etc. Né? Então, um modelo matematicamente mais flexível, porque ele é composto por dois parâmetros matemáticos, né, aqui, alfa e beta, faltou o beta aqui, porque está embutido aqui nesse DI 50, né? Um modelo, aqui o alfa e beta, né? Aqui é alfa, desculpe, não é A, não. Tá? Então, um modelo que é matematicamente mais flexível, né? Exatamente, ele leva em consideração a heterogeneidade nessa relação patógeno-hospedeiro. Né? E é um modelo que vem sendo utilizado em EQRM para estimativa de risco referentes a bactérias e vírus. Né? Rafael, oi. Deixa eu só fazer uma pergunta, como você abriu, para você dar uma respirada. Como é que nós conseguimos inserir essa avaliação de risco como um protocolo padrão para a adoção do reuso? Qual que é a sua ideia da forma de ser aplicável? Por exemplo, você é um mega especialista, conhece isso daqui, mas a gente tem que disponibilizar isso para os usuários do reuso, logicamente falando em técnicos, mas que sejam algo mais aplicado. Então, eu vejo como o desafio primeiro é disseminar esse conhecimento no setor técnico, né? Não diria nem somente no setor acadêmico, mas no setor técnico e setor responsável, inclusive, pela regulamentação, né? Por formulação de normas. Né? Ainda é um campo de conhecimento muito restrito, né? São poucas as pessoas que se dedicam a isso, tanto no seio acadêmico quanto no setor técnico e gestor, né? Eu acho que o primeiro passo seria isso, né? O segundo passo seria traduzir isso de forma, como você diz, mais objetiva, que não necessariamente tenha que passar por toda essa fundamentação conceitual, né? Mas a base é essa mesmo, ela é um pouco, às vezes, árida, né, e complexa para ser prontamente absorvida por um público mais leigo, né?
Mas o desafio é esse. Primeiro, a disseminação do conhecimento. Segundo, acho que é a tradução em uma linguagem mais digerível, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que eu responderia por aí. Não, Rafael, perfeito. Até eu aproveitei o gancho que ninguém falou nada, eu falei, deixa eu dar uma puxada aqui e pegar a sua opinião, porque você pensa, desenvolve o raciocínio e tal, eu acho que é muito mais aplicável uma opinião sua. Beleza, obrigado, Rafael. Beleza. Então, seguindo aqui, né, a dose, então, ela segue uma distribuição de Poisson. Nem vou entrar muito em detalhes sobre isso, não. Por isso que o modelo chama modelo beta-Poisson, né? Então, a dose, ou seja, a distribuição dos patógenos na água, né, seguiria uma distribuição de Poisson. E essa relação da infecção, né, patógeno hospedeiros, seguiria uma distribuição probabilística beta, né? Por isso que o modelo chama-se beta-Poisson. Mas o que interessa aqui, então, é que, seja por um modelo ou outro, né, uma vez estimada a dose, né, eu recorro, então, a um desses modelos, né, que já estão disponíveis na literatura. O que eu preciso? R, alfa e beta, né? R, alfa e beta são característicos de cada patógeno. Essa literatura, então, nos fornece, né? Alfa e beta e R para diferentes micro-organismos, né? Então, com base calculada, então, a dose, né, eu recorrendo a um desses modelos, repito, o exponencial é o que está consagrado para a estimativa de riscos referentes a protozoários, e o modelo beta-Poisson é que ele está consagrado para a estimativa de risco referente a bactérias e vírus, né? Então, eu calculo qual é a probabilidade de infecção, não é doença, é infecção, a cada evento de exposição, ou seja, a cada momento que eu ingiro uma alface que é irrigada com esgotos, a cada momento que eu ingiro água, por exemplo. Bom, e depois eu preciso extrapolar isso para múltiplas exposições, afinal de contas, eu como alface algumas vezes por ano, eu vou ingerir água algumas vezes por ano, né? Então, eu posso depois, também não vou entrar muito em detalhe aqui nessa fórmula, né? Mas com base na probabilidade de infecção referente a um único evento de exposição, eu posso calcular, então, a probabilidade de infecção referente a múltiplas exposições e, tradicionalmente, esse N aqui é 365, ou seja, em geral, expressamos probabilidade de infecção com base anual, né? E, voltando aqui, o risco tolerável anual, que tem sido esses valores que têm sido utilizados como referência. Bom, para complicar ainda, tornar ainda mais complexo, né, nós podemos calcular essa probabilidade de infecção, tanto a cada evento de exposição aqui, né, quanto para múltiplas exposições. Podemos calcular isso por meio de modelos determinísticos, ou seja, cada variável que compõe o modelo de exposição, né, entra como uma variável única, um único valor, uma média, o percentil 95%, né? E, por conseguinte, a estimativa da dose, por conseguinte, a estimativa da infecção será expressa por um valor único, né? Qual é a probabilidade de infecção? Ou podemos fazer isso de maneira estocástica ou probabilística, né? Em que cada uma das variáveis de entrada são expressas por faixas de valores e aquelas faixas de valores são ajustadas em distribuição de probabilidades, ou seja, qual é a probabilidade de ocorrência de um valor entre o valor máximo e mínimo daquela faixa, né? E, por exemplo, a distribuição normal ou log normal, né? Então, com isso, nós estamos atribuindo incerteza, né, às variáveis. Enquanto que no modelo determinístico, se eu uso um único valor, estou pressupostamente admitindo que aquele valor é o certo, é preciso, né? E isso não é verdade, ainda mais em se tratando de
ocorrência de micro-organismos no ambiente, né? E aí eu lanço mão de recursos de amostragem aleatória, né? Particularmente simulação de Monte Carlo, ver se vocês conseguem, se vocês acompanham aqui o meu raciocínio. Essa figura aqui não está muito boa, mas se cada variável de entrada do modelo foi expressa por uma distribuição de probabilidades, são expressas por esses histogramas, né? Eu vou rodar esse modelo N vezes, né? Em geral, 10.000 vezes, né? Claro, com recursos computacionais. E a cada vez que eu rodo esse modelo, o programa amostra aleatoriamente cada uma dessas variáveis, né? Para calcular a dose. Então, essa variável aqui, que está aqui, essa variável e essa variável. Ou seja, as diferentes variáveis do modelo são amostradas aleatoriamente a cada vez que eu rodo o modelo, 10.000 vezes. E aí, por fim, eu vou ter a resposta, ou seja, a dose, a estimativa da dose. E, por conseguinte, a estimativa da probabilidade de infecção também expressa por meio de uma distribuição de probabilidades. E aí cabe ao analista de risco, né, qual referência, a decisão de qual referência usar. Quer dizer, a estimativa de risco que eu vou usar é a mediana, a estimativa de risco que eu vou utilizar é o percentil 95%, quer dizer, se eu utilizar um percentil 95%, eu estou sendo mais conservador. Se eu utilizar a mediana, eu estou sendo menos conservador, né? Bom, agora, então, para a segunda, eu acho que eu vou caminhando para o fim, para a segunda aplicação de AQRM, que seria aquela da regulamentação. Então, é a mesma linha do que vem sendo desenvolvido até então, porque até então eu estou desenvolvendo o raciocínio na primeira aplicação, que seria a estimativa de risco em si, né? A segunda seria, a partir de um nível de risco tido como tolerável, eu entro no modelo dose-resposta, lembre-se disso, né? Calculo, então, qual seria a dose máxima no esgoto tratado, né? Desculpe, a dose máxima na cultura irrigada, e aí consigo, então, com base no modelo de exposição, calcular qual seria a dose máxima no esgoto tratado, e se conheço o potencial de remoção na estação de tratamento, posso estimar qual seria a concentração no esgoto bruto, né? E é isso que tem servido de formulação às diretrizes da OMS, as normas, a outras diretrizes, né, e normas para irrigação mundo afora, como Nova Zelândia, Austrália, né? Mas, para concluir, eu diria o seguinte: hoje nós temos duas grandes escolas, né, que, na verdade, vêm desde a época, como eu dizia, daquele debate acalorado, né, que eu me referi, época que eu fazia meu doutorado ainda, né? São duas grandes escolas, uma que é da EPA, que, curiosamente, né, o padrão de potabilidade da EPA é com base em AQRM, mas as exigências de qualidade para água para irrigação, o esgoto, né, não são, né? São baseadas, talvez, naquele princípio do risco nulo, né? E, de outro lado, as diretrizes da OMS, que são baseadas em AQRM, né? E isso tem suscitado um debate interminável ao longo de todos esses anos no cenário internacional e aqui também no país, e esse debate parece que vai se reacender de novo, porque, novamente, eu acho que o Ministério, agora o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, ex-Ministério das Cidades, que parece que quer reeditar aí uma norma. Rapidamente, para a gente ir concluindo, para deixar algum tempo para o debate, se houver, né? Então, as diretrizes da EPA são extremamente rigorosas, vejam, né? Ideal menor que 10 mg por litro, turbidez menor que 2 unidades de turbidez, isso para irrigação irrestrita, né? Cloro residual, coliformes fecais inexistentes, né? Ausência, e isso com base naquela formulação do risco nulo, o princípio da precaução, que pretende ter a ausência de patógenos, né? Então, se eu quiser irrigar alface, com base nas diretrizes da EPA, eu tenho que produzir água, eu tenho que necessariamente usar tratamento terciário e tenho que produzir água com praticamente padrão de potabilidade, né? Vejam, menos de 2 unidades de turbidez,
cloro residual maior que 1 miligrama por litro. Né? Enquanto que as diretrizes da OMS são baseadas em diferentes cenários de exposição, né? Dependendo da cultura ser irrigada, da exposição, né? Do trabalhador, ou seja, das pessoas que manipulam o sistema solo, água, planta, né? Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, mas é um padrão que é variável dependendo do cenário de exposição. Isso aqui, por exemplo, são culturas que são consumidas cruas, que crescem rente ao solo, irrigação por aspersão e assim por diante, diferentes cenários de irrigação irrestrita e irrigação restrita, que eu procurei aqui representar. Então, irrigação de milho, irrigação por aspersão, irrigação com alto padrão tecnológico de irrigação, né? Então, tem diferentes padrões de qualidade. Mas, resumindo, né, nós diríamos que, eu diria que seria 10:3 ecole por 100 mililitros, o padrão para irrigação irrestrita, né? Ou seja, até de alface, e em torno de 10:4 para irrigação restrita, ou seja, irrigação de milho, por exemplo, 10:3 e 10:4 ecole por 100 mililitros, e há praticamente a ausência de ovos de homínidos. Né? Essas são as diretrizes da OMS, e essas duas referências têm servido de referência internacionalmente. Alguns países caminham aqui para a formulação de normas com base nas diretrizes da EPA e outros países caminham para a formulação de normas com base nas diretrizes da OMS, que resultam em exigências bastante distintas e, portanto, padrão tecnológico de tratamento de esgotos também bastante distintos, né? E que, por conseguinte, com implicações de custos, né? Também bastante distintos, tanto em termos de seleção de tecnologias, como depois também da própria operação e manutenção das tecnologias de tratamento. Né? Eu ia colocar aqui, né, que as diretrizes da OMS são baseadas, né, esse modelo de exposição, né, que a gente já viu, então tem pressupostos, né, nas diretrizes da OMS, né? Aquela relação de patógenos e E. coli, né? O padrão de consumo de culturas, então, por exemplo, o padrão na diretriz da OMS, o pressuposto é que o consumo é de 100 gramas de alface a cada 2 dias. Se isso é realístico ou não, numa determinada situação, está aberto para discussão. Mas o que eu quero dizer é que o padrão, as diretrizes da OMS são baseadas em pressupostos, né, que podem ser ou não mais adequados em determinada realidade. Né? Mas o que eu ia mostrar, mas eu vou pular muito rapidamente, né, que a gente testou, né, ao longo do PROSAB, né, fizemos muita coisa aqui, né, ao longo de 10 anos, né, de pesquisa, com irrigação restrita e irrestrita, cultivo de milho, de forrageira, aqui um capril, né, que esses animais, milho hidropônico, esses animais foram alimentados com material irrigado com esgoto, piscicultura, irrigação de hortaliças, né, tratamento de esgotos em lagoas, enfim, uma abordagem bastante ampla, né? E, em resumo, isso gerou aquele modelo que eu já mostrei para vocês, né? Avalizou, inclusive, a possibilidade de utilização para alimentação animal. Nós trabalhamos também com bovinos, com caprinos, né? Verificamos a qualidade do leite, acompanhamos a qualidade veterinária, qualidade veterinária, não, acompanhamos a saúde desses animais com acompanhamento veterinário, né? Enfim, afinal, resumidamente, demonstramos, né, que a irrigação de culturas para consumo humano e para consumo animal, de acordo com as diretrizes da OMS, são sustentáveis, né? Em última instância, isso que eu queria chamar a atenção. Acho que vou ficando por aqui, né? Aqui tinha uma discussão por que o reuso ainda não se desenvolveu assim de forma consolidada, né, no país, né? Aqui eu usei um slide de uma palestra que eu fiz para um seminário, né, promovido pela ABS. Essa palavra aqui nem foi eu que utilizei, não, mas,
Enfim, aqui tinha uma discussão por que o reuso ainda não está consolidado no país, ainda não está regulamentado, né? Mas podemos deixar isso para o debate ou eventualmente para outra oportunidade. Acho que é isso, obrigado. Me coloco à disposição aqui para conversa. Então, lembrar que a avaliação quantitativa, avaliação de risco, né, o quantitativo de risco, se aplicaria em duas situações, né? Ou seja, a estimativa do risco em um determinado cenário de exposição e a fundamentação para a regulamentação, ou seja, o estabelecimento de padrões de qualidade, ou seja, qual é o padrão de qualidade do efluente para irrigar alface? Qual é o padrão de qualidade do efluente para irrigar milho? Qual é o padrão de qualidade do biosólidos para cultivo de alface ou de milho, né? Então, nesse primeiro caso aqui, sim, né? Podemos aplicar essas técnicas de avaliação semi-quantitativa. Nesses casos aqui, não, né? Porque aqui nós precisamos de números, né? Precisamos de, objetivamente, ter uma referência numérica, né? Assim como temos um padrão de potabilidade. Nós precisamos ter qual é o padrão de qualidade do efluente para irrigar alface, necessário e suficiente do ponto de vista de segurança da saúde. É 10:3 E. coli? É 10:1? É 10:0? É ausência de E. coli, né? Então, aqui nesse caso, a gente precisa realmente da avaliação quantitativa, né? Então, é preciso saber distinguir nessa discussão aonde que se pode, né, utilizar ferramentas de avaliação semi-quantitativa que servem a outros propósitos, né? Servem a propósito de priorizar riscos, priorizar medidas de prevenção, né? Detalhar cenários de exposição, mas não servem ao propósito de definição de um padrão de qualidade, né? O que essa abordagem da avaliação semi-quantitativa de risco ao que ela se presta, e bem se presta, né? Vamos ver se a gente consegue se entender aqui, se eu irrigo a alface com uma determinada qualidade, né? E imagina um cenário de exposição, a alface foi irrigada com aquela qualidade, depois, mais ou menos na linha, não vou voltar, acabei de tirar o slide, não vou voltar a ele, na linha daquele esquema que eu tinha mostrado, né? Quer dizer, entre a irrigação e a exposição tem, né, um caminho longo a ser percorrido e que vai alterar, inclusive, a qualidade da alface que foi irrigada, né? Então, nesse campo, sim, se aplica a avaliação semi-quantitativa, ou seja, se avaliar qual efetivamente a exposição, né, a uma determinada quantidade de patógenos, né? Agora, quando se pretende, se quer e se necessita de ter uma base numérica, aí não, a avaliação semi-quantitativa não tem aplicação, né? Então, tem vários determinantes, né, para o desenvolvimento do reuso, né? Vários fatores. O fator de gestão, a regulamentação, se tem um marco regulatório claro, né, nítido para o reuso, tanto do ponto de vista de padrão de qualidade, enfim. Regulamentação para que o produtor de água de reuso e o receptor, né, possam ter segurança jurídica e questão de saúde pública, né? Então, tem aspectos de gestão, tem aspectos de regulamentação, tem aspectos ambientais de saúde, tem aspectos socioculturais, né, de aceitação dessa prática, tem aspectos de custos, né? São vários determinantes, né? Então, nós temos, sim, né, já exemplos de reuso no país, particularmente nas regiões mais industrializadas. Aqui estou com exemplos na região do ABC. Temos vários exemplos de reuso urbano, né? Novamente aqui de São Paulo, mas temos aqui também um exemplo mais rudimentar aqui, né? No interior de Minas Gerais. Temos muita produção acadêmica, né? Científica sobre isso, né? Temos projetos piloto, né? Mas ainda não temos, como disse, isso em escala, né? E aí a pergunta, né? O que seria o constrangimento, né? Vejo que, em muitas situações, a área não falta, né?
e temos aqui uma dificuldade grande em alguns sistemas, como Lagoas, por exemplo, a atender os padrões de lançamento de nitrogênio e fósforo, né? São nutrientes, né, que estão prontos para serem aplicados, às vezes, em áreas irrigáveis prontamente disponíveis e próximas às estações de tratamento, né? Então, essa é uma questão intrigante, né? Mas, então, com relação... primeira reflexão que eu farei é com relação à regulamentação, né? É preciso regulamentação para se poder praticar de forma segura, tanto do ponto de vista jurídico quanto de saúde pública, né? E a gente vem patinando nisso aqui no país, né? Então, primeiro, eu farei algumas perguntas, né? Primeiro, qual é o lugar institucional da regulamentação do reuso no país? É o CONAMA? É o Conselho Nacional de Recursos Hídricos? É o Ministério da Saúde, né? E o que regulamentar, né? Nós regulamentaríamos apenas padrões referentes à saúde, como patógenos, né? Ou entraríamos em aspectos ambientais e agronômicos, né? E isso tem a ver com o lugar institucional da regulamentação. Depois, quem é responsável pelo controle e pela regulação? De novo, isso tem a ver com o que regulamentar. São órgãos ambientais, são órgãos é o setor saúde, são órgãos da gestão de recursos hídricos, né? Então, é preciso... o país ainda patina nisso. Eu, há 10 anos atrás, participei de um esforço que levou 2 anos de discussão, que juntou ou colocou na mesma mesa de discussão diferentes setores, né? Setor produtivo, industrial, setor técnico, setor acadêmico, setor saúde, enfim, uma discussão ampla ao longo de 2 anos, né? Que acabou saindo aqui numa daquelas, vocês devem conhecer, deliberação normativas aqui do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Que acabou não entrando no mérito do padrão de qualidade, né? Porque às vésperas da promulgação ou da edição das diretrizes, não, né? Dessa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, quem puxou isso foi o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O CONAMA falou, não, isso não é atribuição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, isso é atribuição do CONAMA, né? Então, foram 2 anos de esforço que foram simplesmente engavetados. Depois, o Ministério das Cidades teve também uma iniciativa no sentido de editar diretrizes nacionais, né? Contratou uma consultoria norte-americana, quer dizer, lançou um edital público, e foi uma empresa norte-americana que ganhou o edital, né? Muito tempo de discussão também, muita polêmica. Nós que representávamos ainda o grupo que restou do Prozab, criticamos, né, o que estava sendo proposto, isso acabou também engavetado, e parece que o Ministério do Desenvolvimento Regional está reacendendo essa discussão, né? Então, uma das limitações que eu te diria é essa, né? Tem uma incerteza muito grande no país em termos de regulamentação. Repito, o lugar institucional, o que regulamentar e depois quem é responsável pelo controle e pela regulação. Uma outra questão que é preciso deixar claro, né? A gente precisa fazer opção, né? Foi exatamente entre essas 2 escolas que eu coloquei, né? A escola que é da EPA, que fundamentou, inclusive, a proposta que vinha saindo, né? Que saiu, né, do Ministério das Cidades, ou uma fundamentação com base em AQRM, que é a qual eu defendo, né? Então, é preciso que a gente construa essa referência teórica, ou seja, qual é a fundamentação que nós vamos nos calcar, né, para a formulação da nossa norma, e, repito, o lugar institucional. Então, eu colocaria primeiro a grande limitação para o desenvolvimento do reuso do país, uma das, né, é essa indefinição do ponto de vista de marco regulatório, com essas questões aqui que eu levanto, né? Enfim, aonde nós queremos, qual é a nossa principal referência, né? E nós temos, enquanto isso, a gente vê a edição de normas estaduais e, às vezes, no meu modo de ver, com rigor excessivo, bastante heterogêneas, né? Mas, enfim, essa é uma questão, né? Primeira. A segunda questão que eu voltaria, uma outra questão, eu vou ter que concluir, né? É a questão que, sem entrar em outras questões de gestão, financeiro, né? Ambiental e de saúde está aqui, né? Mas também a questão sociocultural, né? Uma questão também
importante do ponto de vista de aceitabilidade. E aí eu, provocativamente, né, deixaria essa pergunta aqui para você, né, e para vocês. Né? Você comeria uma alface sabendo que ela é irrigada com esgoto sanitário? Você beberia água potabilizada a partir do tratamento de esgotos? Essa é uma questão também importante do ponto de vista de aceitabilidade, do ponto de vista cultural. Né? E fiz essa pergunta, deixando como pano de fundo aqui a estação de tratamento de esgotos ou de potabilização de esgotos de Windhoek, não sei se é essa, Windhoek, não sei se é essa a pronúncia, né, que é a capital da Namíbia, né, cujo abastecimento de água potável é a partir de esgotos sanitários, né, porque não tem água lá. Mas aquela é uma outra realidade. Né? Então, uma outra questão importante na prática do reuso, né, é a questão sociocultural. E depois tem outras questões agronômicas, ambientais, etc. Né? Uma outra questão é essa da regulação. Né? Nós temos, às vezes, órgãos, por exemplo, o órgão ambiental do Estado de São Paulo é extremamente rigoroso e, na prática, acaba sendo um empecilho ao desenvolvimento do reuso e à perpetuação dessas. Estou dizendo que o rigor não é necessário, mas o excessivo passa a ser um fator de constrangimento para a prática do reuso. Mas, enfim, essa é uma discussão aí que eu acho que não vamos conseguir abri-la de todo agora, mas deixei algumas sugestões. Não sei se te satisfiz aí com a sua curiosidade.